O que aconteceu com a seleção brasileira na Copa de 2026? A eliminação precoce não foi acidente, foi o ápice de um colapso silencioso. O craque Neto jogou a toalha e decretou o fim do sonho do Hexa. Mas por que agora? Como Carlo Ancelotti, um dos maiores técnicos da história, acostumado a gerenciar superestrelas, acabou engolido por um sistema corrupto e mimado. A CBF tenta abafar o caso, mas o silêncio nos bastidores da Granja Comari revela o pior. A demissão de Ancelotti já estava assinada. Mas por quem? Prepare-se para descobrir a verdade que o sistema esconde de você. A verdade incômoda que ninguém quer aceitar é que o fracasso vexatório na Copa do Mundo de 2026 nunca foi uma simples questão de esquema tático, de bola na trave ou de azar em campo. O buraco é muito mais embaixo, e o Brasil começou este ciclo de forma completamente errada, condenado ao fracasso antes mesmo do primeiro treino. O topo da pirâmide está podre. Enquanto seleções sérias planejam suas rotas com precisão cirúrgica, a CBF viveu um verdadeiro teatro de vaidades, com presidentes entrando e saindo por portas dos fundos, brigas políticas judiciais e uma instabilidade absurda que inviabilizaria o trabalho de qualquer profissional sério no planeta. O craque Neto foi cirúrgico e preciso em sua definição mais dolorosa. A CBF ama o dinheiro, ela idolatra o faturamento, mas ela odeia o futebol. Enquanto assistimos de forma melancólica a Espanha colher os frutos dourados de uma base integrada, onde os garotos jogam juntos desde os 15 anos de idade, com um DNA coletivo intocável, o Brasil insiste em viver de um passado que não volta mais. Tentamos vencer o mundo na base do puro improviso, do lampejo individual e do brilho de astros multimilionários que parecem ter perdido completamente o orgulho e o prazer de vestir a camisa mais pesada da história do futebol. O que vimos na preparação para 2026 foi um show de horrores fora das quatro linhas. Eram jatos privados pousando com exclusividade para visitas de familiares e assessores no meio da concentração. Exigências absurdas de dias de folga, após partidas medíocres e uma blindagem de privilégios que transformou a seleção em um clube de férias VIP. Carlo Ancelotti, acostumado com a exigência extrema e o profissionalismo do vestiário do Real Madrid, deparou-se com uma geração que parece muito mais preocupada com o engajamento de suas marcas pessoais, cortes de cabelo exóticos e dancinhas coreografadas para redes sociais do que com a suor na camisa. O plano secreto por trás dos panos sempre foi manter a seleção como um lucrativo balcão de negócios para empresários, tornando a busca pelo Hexa um mero delírio para iludir o torcedor de boa fé. O que as câmeras de televisão não mostraram e que os bastidores agora revelam com exclusividade, pinta um cenário ainda mais assustador. Fontes internas apontam que o experiente treinador italiano ficou completamente isolado e perplexo com o choque cultural ao pisar na Granja Comari. Na Europa, os jogadores de elite trabalham diariamente no limite de sua capacidade física e mental, respeitando a hierarquia e o rigor tático. Na seleção brasileira, Ancelotti encontrou atletas que impuseram sua própria cultura de privilégios intocáveis. Os relatos são inacreditáveis. Vestiários com celulares acesos até altas horas da madrugada, conversas paralelas durante as preleções e uma total falta de foco. Quando o italiano tentou implementar sua filosofia tática moderna, baseada em intensidade máxima, compactação e recomposição rápida, ele esbarrou em uma parede de acomodação técnica e má vontade. O meia Lucas Paquetá acabou se tornando o símbolo máximo dessa ruína esportiva. Ele virou a personificação da geração das dancinhas sem futebol, sendo duramente criticado por ex-jogadores e comentaristas pesados, como o próprio Neto,
que não aguentavam mais ver tanta pose e tão pouco rendimento em jogos decisivos. E se você quer continuar entendendo os segredos mais profundos e ocultos que acontecem por trás das câmeras do futebol mundial, faça uma pausa agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos bastidores que o sistema tenta a todo custo esconder de você. O grande problema é que o torcedor brasileiro se comporta exatamente como aquele parceiro apaixonado que se nega a enxergar a traição óbvia que acontece debaixo do seu próprio nariz. Nós nos enganamos de forma voluntária a cada vitória magra, feia e sofrida contra adversários frágeis nas eliminatórias. Nós nos abraçamos à ilusão de que, na hora do vamos ver, na hora decisiva da Copa, o peso místico da nossa camisa amarela resolveria o jogo por gravidade. Mas o futebol moderno não perdoa a soberba. Como o craque Neto perfeitamente definiu em um de seus desabafos mais sinceros e brutais, o chifre da eliminação finalmente chegou. E ele dói profundamente porque expõe a nossa total nudez tática. Ele escancara que o futebol brasileiro parou no tempo, superado por projetos coletivos muito mais modernos e dedicados. O caos de bastidores foi tão devastador que fez Neto desistir de vez do Hexa. A quebra de comprometimento do elenco foi total e irreversível. Até mesmo figuras de liderança histórica, como Felipe Melo, não se calaram e detonaram publicamente a postura covarde da CBF, disparando uma frase que resume perfeitamente a tragédia de 2026. Se você planta o erro de cima para baixo, você colhe o fracasso inevitável dentro de campo. A grande farsa montada pelos patrocinadores, que continuam vendendo uma esperança artificial, baseada na imagem de um ídolo fisicamente debilitado e psicologicamente desgastado como Neymar, foi exposta de forma vergonhosa para o mundo inteiro assistir. E a CBF escondeu cada detalhe dessa podridão de vocês. Ancelotti nunca foi o treinador que a essência do futebol brasileiro queria. Ele foi, na verdade, o escudo perfeito que a CBF precisava para continuar vendendo a bilionária ilusão do Hexa para o mercado publicitário. O sistema político da confederação precisava de um nome internacional incontestável apenas para conter a crise administrativa e desviar o foco das investigações e escândalos internos. A demissão de Ancelotti foi silenciosa e tratada como comum acordo, porque na realidade o contrato moral entre as partes era meramente performático. Quando o italiano descobriu a teia de mentiras, a falta de estrutura esportiva e a indisciplina crônica dos atletas, ele percebeu que sua reputação estava em jogo. O pacto de silêncio foi quebrado nos bastidores quando ele percebeu que o verdadeiro inimigo não estava nos adversários europeus, mas sim dentro da própria estrutura da CBF e na mentalidade intocável da geração privilégio. O sistema de arrecadação da seleção foi desmascarado como um verdadeiro teatro de marionetes, onde o rendimento esportivo é o que menos importa, desde que as cotas de patrocínio e os amistosos caça-níqueis continuem gerando milhões. O Brasil deixou de ser o exemplo a ser seguido no planeta. O nosso material humano individual continua sendo rico, mas sem entrosamento, sem respeito ao processo e sem disciplina tática. O talento individual vira poeira na primeira marcação sob pressão que enfrentamos. A prancheta tática rasgada na mão de um técnico multicampeão europeu é a imagem definitiva e o símbolo máximo da ruptura total do trabalho sério e do respeito ao futebol. A eliminação precoce em 2026 não foi uma fatalidade do destino ou um erro de arbitragem. Foi o resultado matemático e previsível de anos de colapso administrativo, soberba cultural e blindagem de jogadores mimados que se julgam maiores do que a própria história da seleção brasileira. Nós fomos feitos de bobos. Nós somos o parceiro traído dessa história.
Achávamos que éramos especiais, que éramos os gigantes temidos, mas quando o golpe final da eliminação veio, fomos obrigados a olhar no espelho e enxergar a realidade de nossa decadência. O craque Neto e o Felipe Melo tiveram a coragem de dizer em voz alta o que muitos jornalistas evitam por medo de perder o acesso aos bastidores. A CBF ama o dinheiro, mas trata o nosso futebol com absoluto desprezo. A demissão silenciosa e melancólica de Carlo Ancelotti foi o ponto final de uma ilusão coletiva que nos custou caro. A verdade está escancarada nas entrelinhas para quem quiser ver. Mas e você? Conseguiu finalmente enxergar a traição sistemática que estão cometendo contra a nossa paixão nacional? Ou vai continuar se enganando e acreditando em promessas vazias para o próximo ciclo? O Hexa, com essa mentalidade medíocre e essa estrutura política corrupta, tornou-se um delírio completamente fora da realidade. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sincera sobre essa demissão silenciosa que a CBF tenta esconder a todo custo. Aproveite, inscreva-se agora no canal e deixe seu gostei para continuar recebendo em primeira mão os bastidores mais profundos que o sistema tenta ocultar de você.